campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos. Reflexões do livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 108, que tem como título Um pouco de fermento. O subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, em que ele diz: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É uma pergunta interessante que Paulo faz aos Coríntios. Nós vamos lá na sua epístola, então, aos Coríntios, para a gente tentar entender o contexto dessa frase, né, desse versículo de Paulo. Então, nós começamos no versículo 6, que é a pergunta: Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo diz aos Coríntios que nós devemos nos livrar do fermento velho, né, para que possamos fazer um novo fermento, brilhar os nossos conteúdos íntimos, brilhar aquilo que Jesus deposita em nós. E ele segue: Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que Paulo quer dizer, meus irmãos, é que não caminhem com aqueles que se prostituem. Paulo estava muito preocupado porque ele havia recebido reclamações de prostituição de alguns irmãos que queriam se transformar, mudar o seu conteúdo íntimo, mudar a sua caminhada, ingressar no olhar cristão de uma nova existência. Então Paulo estava preocupado com esses irmãos, né, que estavam se relacionando entre eles, mas de uma forma errada, errônea, equivocada. Então isso trazia a Paulo a necessidade de se manifestar com uma força um pouco mais declarada a esses irmãos. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Então ele pede aos irmãos coríntios que tenham cuidado com os seus relacionamentos, que respeitem a religião, que respeitem o olhar cristão, que respeitem uns aos outros, que não se tornem devassos, para que tenham uma unidade de respeito entre eles. Paulo tinha essa preocupação. É tão forte a declaração dele que ele diz que não estava falando aqui dos roubadores, não estava falando aqui dos idólatras, dos avarentos, mas sim daqueles que se prostituíam. É uma declaração forte, meus amados. Então nós vamos agora ver o comentário de Emmanuel sobre esse texto. Diz assim Emmanuel: Ninguém vive só.
Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Ou seja, Emmanuel nos dizendo que não estamos jamais sozinhos. Nossa alma é núcleo de influência para os demais. Mesmo que nós nos sintamos sozinhos, estamos dentro dos nossos lares, vivendo sozinhos, jamais estaremos sozinhos e abandonados, porque as nossas mentes se ligam a outras mentes de acordo com a nossa afinidade espiritual. O que pensamos denota a nossa categoria de pensamentos e de sentimentos. E ele segue: é preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Vejam a nossa responsabilidade, meus amados, com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as frases que nós emitimos. O quão é importante para nós o conteúdo que nós vamos emitir. O quão é importante o que os nossos irmãos recebem dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Olha o que disse Paulo de Tarso aos Coríntios e o que nos diz Emmanuel. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com um alimento invisível de que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atitude voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Que linda reflexão, meus amados. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade, então, tudo aquilo que nós emitimos de forças, ou seja, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Será amanhã o reflexo daquilo que nós emitimos, daquilo que nós falamos, do nosso comportamento, da nossa conduta diante dos irmãos que convivem conosco. Sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Que profundidade nessa reflexão. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós projetamos no universo, meus amados. E por isso a importância da doutrina espírita para todos nós. Porque nós temos um direcionamento. Quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós buscamos compreender as palavras do Cristo, nós colocamos um direcionamento nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos,
construídos por nós mesmos. Porque temos já o necessário para seguirmos firmes na caminhada, que é o esclarecimento. Nós temos já condições de avaliar as nossas palavras e os nossos gestos. Por isso, a importância do Cristo dentro de cada um de nós. Por isso, a importância do Consolador, além de nos esclarecer, sustentar os nossos espíritos na caminhada. Muito obrigado, meus irmãos, por essas reflexões de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site